Olha, meus amigos, hoje no Brasil talvez tenha apagão, hein? Porque é tanta gente com secador ligado a partir das 7 horas que não sei se a energia desse país dá conta. Tem o Bahia jogando contra o Internacional e aí os secadores estarão ligados para que o Bahia não vença. Botafoguenses, tricolores, agora até os vascaínos também estão se achando no direito de ligar sua tomadinha para sonhar, né? Ligar o secador e sonhar, né? Quanto menos os times do G6 pontuarem, mais dá para São Paulo, Fluminense, Vasco almejarem essas vagas. Tá o Botafoguense não querendo ser ultrapassado pelo Bahia, mas a tarefa não é simples, né? O Bahia que está jogando bem dentro da Fonte Nova, ganhou do líder Palmeiras, ganhou do vice-líder Flamengo, ganhou do próprio Botafogo, tem conquistado vitórias como 4-0 sobre o Grêmio na última rodada agora. Difícil o Bahia não vencer o Internacional, mas é aquilo, né? O Inter tem sido uma pedra de tropeço no Bahia aí. Libertadores, o Inter que eliminou o Bahia tem dificuldade de jogar contra o Internacional, mas o jogo na Fonte Nova, o Bahia com muita moral, o Internacional nem tanto assim, mas os dois venceram na última rodada. Vamos ver se os secadores ligados serão suficientes. E é claro, Flamengo e Racing, olha, isso aí com certeza vai dar apagão no país. Porque o Flamengo ele já tem incomodado desde o jogo contra o Grêmio, né? Que ele vem reclamando de arbitragem, aí ficou uma semana e meia falando de arbitragem, aí veio o jogo contra o Palmeiras, em que não dá para o flamenguista reclamar de arbitragem, né? E agora o Flamengo chega numa situação com muita moral, né? Venceu o clássico contra o Botafogo, venceu o adversário direto na briga pelo título e quer se manter na briga para chegar à final na Libertadores da América. Primeiro jogo no Maracanã, precisa fazer um bom resultado, porque jogar no cilindro contra o Racing, olha, não é fácil. Se o Flamengo sofreu contra o Estudiantes de La Plata, tudo indica que vai sofrer também, porque a pressão lá no cilindro é muito grande. Então hoje, Flamengo e Racing, Maracanã repleto, lotado e os secadores ligados. E aí vem aquela questão, né? Pô, mas espera aí, a galera tá meio irresponsável, tá secando o Bahia por conta de G6 e não vai deixar o Flamengo ganhar, porque se o Flamengo for para a final, de repente com o Palmeiras, abre mais uma vaga via Campeonato Brasileiro. Eu acho que para a galera, né, torcedor rival, isso aí é o dano minimizado. Porque o cara, com certeza, o secador profissional, ele simplesmente quer que o rival se exploda. Ah, mas isso vai prejudicar seu time de tabela. Depois eu resolvo. Primeiro, meu rival que se exploda, depois eu vejo o que acontece com o meu. Esse é o secador profissional. Secador profissional, vamos parar para pensar aqui, o tricolor, né? Tricolor carioca, o tricolor, torcedor do Fluminense. Ele não vai, torcedor do Vasco também, ele não vai falar assim, não, pô, torcer pro Flamengo hoje, né? Porque aí o Flamengo garante vaga na final, e aí, quem sabe uma final contra o Palmeiras já abre mais uma para a Liberta. Torcedor rival não quer ver o outro time campeão da Libertadores. Quer logo que ele seja eliminado para gastar toda a zoeira que está entalada desde o início do ano, e aí depois, no final do ano, cada um vê o que conseguiu ali e tal. Então esse é o secador profissa, né? Hoje tem Flamengo e Racing, o Flamengo quase com sua força máxima aí para enfrentar a equipe argentina, o Racing tem alguns problemas, tem alguns desfalques, né? Mas acho que a história do Racing, né, o próprio treinador Gustavo Costas, falando essa semana, malandramente, tirando o peso, tirando a responsabilidade, dizendo que o Felipe Luiz, treinador que começou agora, ganha muito mais do que ele, que todos os jogadores do Flamengo ganham muito mais do que os jogadores do Racing e tal. Malandramente, técnico esperto, tirando a pressão dos argentinos. Mas eu sempre falei isso lá na fase de grupos, que se havia uma equipe argentina com força para chegar à final, só o Racing. Ah, mas do campeonato argentino não tá bem e tal. Não interessa, o Racing abriu mão de tudo para jogar as Copas. Ano passado abriu mão para ganhar a Sul-Americana, ganhou.
e esse ano está abrindo mão do Campeonato Argentino para focar, para se concentrar na Libertadores da América. Se vai ganhar, a gente não sabe, mas que era o único argentino ali a mostrar que tinha potencial, que tinha capacidade, que a mística sul-americana estava muito ali ao lado do Racing nesses jogos, principalmente nos jogos do cilindro, né? Então o Racing é talvez o rival argentino a ser batido. E o Flamengo e o Palmeiras, acho que os dois estão ali iguais, né? São os times brasileiros a serem batidos nessa Libertadores, favoritíssimos nas suas chaves, por mais que o Racing decida em casa. Para o Flamengo é tentar matar o jogo. O Flamengo não fez isso em nenhum confronto. Não fez isso contra o Inter nas oitavas, não fez isso contra o Estudiantes nas quartas, tanto que passou nos pênaltis. E hoje contra o Racing, o Flamengo vai tentar vencer pelo menos por uma diferença de 2 gols, né? Não fecha o confronto, mas deixa o Racing numa situação bem complicada, né? Bem complicada. Uma vitória por 1 gol de diferença, o confronto fica aberto até demais, porque o Racing já passou por isso contra o Peñarol. O Racing já passou por essa experiência de reverter resultado e vencer por uma diferença maior, né? Então o Racing é esse time que está pronto para ser campeão, prontinho para ser campeão. O Flamengo e o Palmeiras são os favoritos, mas vão medir forças contra equipes que estão dispostas a tudo para levantar esse caneco da Libertadores da América. No jogo Bahia Internacional, como eu falei, Bahia hoje 6º colocado, vai finalmente colocar ali o número de jogos das equipes que estão acima da tabela iguais. Então os números vão ficar todos iguais, o Bahia tira esse jogo atrasado e pode chegar a 3 pontos a mais que o Botafogo. Ele pode chegar à 5ª colocação, deixando o Botafogo para trás na 6ª colocação, porque nesse momento Bahia e Botafogo têm o mesmo ponto, só que o Botafogo está à frente pelos critérios de desempate. Bahia empatando com o Internacional, o Bahia rouba a 5ª vaga do Botafogo. Para o Internacional, que venceu na última rodada, é buscar o alento de sair desse lamaçal que é a temporada de 2025 do Inter, né? É uma série de ilusões, né? Criou uma ilusão do torcedor de que o time poderia brigar na parte de cima da tabela. Faltam 9 jogos para o Internacional, 10, né? Vai jogar hoje. O Inter precisa decidir. Ele quer sonhar? Pode sonhar com Libertadores? Acho difícil. Mas ele precisa emendar uma sequência de vitórias. Venceu o último jogo, que era obrigação, venceu o fraquíssimo Sport. Agora vai jogar contra um adversário que é muito forte na Fonte Nova. E o Internacional precisa se localizar. Ele vai brigar para não cair até o final, ele vai ser um coadjuvante de Sul-Americana, ou ele vai sonhar? Se tiver G8, ele vai poder sonhar com esse G8? Começa hoje a luta do Inter. Lembrando que ontem o Atlético Mineiro jogou contra o Independente Del Valle pelas semifinais da Copa Sul-Americana e conseguiu buscar um empatezinho lá do Equador. 1-1 no último minuto, Dudu empatando para o Galo, esperança de fazer o resultado em Minas Gerais e chegar, mesmo numa temporada tenebrosa, chegar aí a uma final de Copa Sul-Americana. Eu fico por aqui, beijo grande e até a próxima. Hoje, galera, a gente vai fazer react aqui no Dois Toques da partida Flamengo e Racing, conto com a audiência de vocês, principalmente você que é secador, porque os flamenguistas, grande parte estarão no Maracanã, né? Beijo, grandes saudações, até a próxima!